Livro Carrie Soto está de volta. Autora Taylor Jenkins Reid. Para Brad Manson, o mais próximo que tive de um treinador. Sean verso Cortez, aberto dos Estados Unidos. Setembro de 1994. Tudo pelo qual eu trabalhei a vida toda depende do resultado desse jogo. Estou sentada ao lado do meu pai, Javier, na primeira fileira da arquibancada central, no complexo de Flux Meadows, bem perto das linhas laterais. Os juízes de linha estão de pé com as mãos para trás de ambos os lados da quadra, bem diante de nós. O juiz de cadeira comanda a partida e controla a reação da plateia, a de sua posição mais elevada. As gândulas estão agachadas, prontas para correr quando for preciso. É o terceiro set do jogo. Nick Chan ganhou o primeiro e Ingrid Cortez conseguiu arrancar a vitória no segundo. Agora o último vai definir a vencedora. Meu pai e eu observamos, junto aos demais 20.000 espectadores na arena. Quando Nick Chan se aproxima da linha de fundo, ela dobra os joelhos e se prepara. Então, fica na ponta dos pés, arremessando a bola para o alto. E com uma virada de pulso, manda um saque destruidor a de 202 km por hora na direção de backhand de Ingrid Cortez. Cortez faz a devolução com uma força surpreendente. A bola cai quase na linha. Nick não consegue alcançar. Ponto para Cortez. Fecha os olhos e solta o ar com força. Cuidado, as câmeras estão de olho nas nossas reações, meu pai diz por entre dentes cerrados. Está usando um de seus vários chapéus Panamá com os cabelos crespos e grisalhos escapando da parte de trás. Pai, está todo mundo olhando as nossas reações. Este ano, Nick Chan já ganhou 2 dos 4 principais torneios do circuito, o Aberto da Austrália e Roland Garros. Se vencer este jogo, vai igualar o meu recorde de 20 títulos em simples de torneios de grandes slams. Essa marca foi alcançada em 1987, quando levantei o troféu de Wimbledon pela 9ª vez e me consolidei como a melhor tenista de todos os tempos. O estilo de jogo peculiar de Nick é agressivo e ruidoso, ficando quase o tempo todo no fundo da quadra, com golpes violentíssimos, principalmente no saque e nos drives. Permitiu a ela dominar o cenário do tênis feminino nos últimos 5 anos. Mas quando estava começando no circuito da WTA, no final dos anos 80, ela não me pareceu uma adversária muito perigosa. Uma boa oponente no saibro, talvez. Mas eu a desbanquei por completo quando enfrentamos na grama de Londres diante da torcida dela. As coisas mudaram desde que me aposentei, em 1989. Nick começou a ganhar grandes slams com uma velocidade assustadora e agora está na minha cola. Eu cerro o maxilar enquanto a observo. Meu pai olha para mim com uma expressão impassível. Estou avisando. Os fotógrafos vão tentar pegar uma imagem sua irritada ou torcendo contra ela. Visto uma camiseta preta sem mangas, uma calça jeans e óculos escuros Oliver Peoples, com aro de tartaruga. Os meus cabelos estão soltos. Aos quase 37 anos, estou mais bonita do que nunca. Na minha opinião, eles que tirem quantas fotos quiserem. O que eu sempre dizia para você na época dos campeonatos juvenis. Nunca deixe seu rosto mostrar as suas emoções. Exacto, já. Ingrid Cortez é uma tenista espanhola de 17 anos que pegou quase todo mundo de surpresa com sua rápida ascensão no ranking. Seu estilo é um pouco parecido com o de Nick, baseado na força e na agressividade, mas ela sabe angular melhor nos golpes. É surpreendentemente emotiva dentro de quadra. Consegue encaixar um ace poderoso contra Nick e vibra com um grito. Quer saber? Talvez seja Cortez quem vai acabar com o domínio dela, comento. Meu pai balança a cabeça. Lodudo. Ele mal mexe a boca quando fala e evita deliberadamente voltar os olhos para a câmera. Tenho certeza que amanhã de manhã ele vai pegar o jornal e vasculhar o caderno de esportes em busca de uma foto sua e vai abrir um sorriso quando ele vir que saiu todo bonitão. Apesar de ter perdido peso este ano por causa das sessões de quimioterapia, já está curado do câncer. O corpo se recuperou bem e a pele está saudável, com uma cor saudável. Quando o sol começa a bater em seu rosto, passo para ele um protetor solar, mas ele aperta os olhos e faz que não com a cabeça,
como se aquilo fosse uma ofensa para nós dois. Cortês conseguiu encaixar uma boa sequência, meu pai comenta. Mas Nick costuma guardar as energias para o terceiro set. Minha pulsação acelera. Nick acerta 3 winners em sequência e leva o game. Agora o terceiro set está empatado em 3-3. Meu pai olha para mim, baixando os óculos para me deixar ver seus olhos. Então, o que você vai fazer? Ele pergunta. Desvio o olhar. Não sei. Ele ajeita os óculos e volta a olhar para a quadra, assentindo de leve para mim. Bom, se não fizer nada, é isso que você vai fazer. Nada. Sim, papá, já entendi. Nick manda um saque aberto, Cortês corre para alcançar a bola, mas a devolução fica na rede. Olho para o meu pai, ele está com a testa levemente franzida. No box reservado aos jogadores, o treinador de Cortês está curvado para frente no assento, com o rosto entre as mãos. Nick não tem treinador. Demitiu o último quase 3 anos atrás, e ganhou 6 grandes slams desde então, sem precisar de orientação de ninguém. Meu pai é sempre implacável com os jogadores que não treina treinadores, mas no caso de Nick, quase não faz comentários a respeito disso. Cortês está inclinada para a frente, com as mãos na altura dos quadris, tentando recuperar o fôlego. Nick não permite que isso aconteça, manda mais um saque aberto. Cortês corre para rebater, mas erra a bola. Nick sorri. Eu conheço esse sorriso. Já estive no lugar dela. No ponto seguinte, Nick garante mais um game. Droga, digo enquanto as duas trocam de lado na quadra. Meu pé ergue as sobrancelhas. Cortês entra em parafuso quando perde o controle do jogo. E Nick sabe disso. Nick tem potência nos golpes, comento. Mas também tem uma leitura de jogo impressionante. Vai fazendo ajustes o tempo todo, adaptando o jogo dela aos pontos fracos da adversária. Meu pai assente. Toda jogadora tem um ponto fraco, continuo. E Nick é ótimo em descobrir qual é. Isso mesmo. Mas qual é o dela? Meu pai suprime um sorriso. Ele dá um gole. Que foi? Pergunto. Nada, meu pai responde. Eu ainda não me decidi. Tudo bem. As duas voltam a se posicionar em quadra. Nick é meio lenta, falo enquanto a vejo caminhar até a linha de fundo. Tem muita força, mas não é veloz. Nem no trabalho de pés, nem na seleção dos golpes. Não tem a mesma velocidade de Cortês, inclusive no jogo de hoje. E principalmente não é rápida como Moretti, Antovic e até mesmo Pérez. Ou você, meu pai complementa. Não tem ninguém no circuito que seja veloz como você era. Não só no trabalho de pés, mas mentalmente também. Balanço a cabeça. Ele continua. Estou falando de posicionamento, de não deixar nem a bola quicar, de acelerar o ritmo do jogo para não dar tempo para Nick rebater com tanta força. Não tem ninguém no circuito fazendo isso, não do jeito como você fazia. Mas eu teria que jogar com a mesma potência que ela, respondo, e, de alguma forma, manter a mesma velocidade de antes, o que não vai ser fácil. Não na minha idade e com o joelho que eu tenho. Eu digo, não tenho mais a mesma impulsão de antes. É verdade, concorda meu pai. Isso vai exigir tudo de você, e mais um pouco. Se eu aceitasse, faça ressalva. Meu pai revira os olhos, mas logo estampa outro sorriso falso no rosto. Dou risada. Sério mesmo? Que diferença faz tirarem uma foto sua de cara fechada? Eu não estou pegando no seu pé, meu pai responde. Então não venha pegar no meu. Lo entendes, Rija? Dou risada de novo. Sim, lo entendo, papá. Nick leva o game seguinte também. Mais um e o jogo termina. Ela vai bater meu recorde. Minhas têmporas começam a latejar quando penso nisso. Cortês não vai ser capaz de segurar Nick. Não hoje. E eu estou aqui na arquibancada, vendo tudo. Preciso ficar aqui sentada vendo Nick tomar de mim tudo o que tanto trabalhei para conseguir. Quem vai me treinar? Pergunto. Você? Meu pai não olha para mim, mas percebo que seus ombros ficam tensos. Ele respira fundo e mede bem as palavras. Isso é você quem vai ter que decidir. Responde por fim. Essa escolha não é minha. Então, eu vou ter que procurar o Liz? Você vai fazer o que achar melhor, pichona, diz o meu pai. Ser adulto é isso aí. Ele vai me obrigar a implorar. E eu mereço. Cortês está se esforçando ao máximo para acertar seus golpes, mas está cansada. Dá para ver que as pernas dela ficam tremendo quando não está se movimentando. Ela manda uma devolução na rede. Agora está 30-0.
Desgraçada! Olha ao redor para a plateia. As pessoas estão tensas nos assentos. Algumas estalam os dedos. Todo mundo parece estar com a respiração um pouquinho acelerada. Nem imagino o que o pessoal da transmissão de TV está dizendo. Os espectadores ao nosso redor os espio de canto de olho, observam a minha reação e estou começando a me sentir pressionada. Se eu fizer isso, digo baixinho, quero que você seja o meu treinador. É isso que eu estou dizendo, pai. Ele olha para mim, depois que Cortez arranca um ponto de Nick. A plateia prende a respiração, ansiosa para ver a história acontecer diante de seus olhos. Eu também estaria, se não fosse a minha história que tivesse em risco. Tem certeza, Ija? Eu não sou mais o mesmo. Não tenho mais a energia de antes. Então somos dois. Retruco. Você vai ter que treinar uma ex-atleta. Agora está 40-15. Nick tem a chance de ganhar o campeonato no próximo ponto. Eu estaria treinando a maior tenista de todos os tempos, meu pai responde. Ele se vira para mim e segura minha mão. Estou quase chegando aos 40, mas mesmo assim, de alguma forma, a mão dele parece a de um gigante perto da minha. E assim, quando eu era criança, são quentes e ásperas, e fortes. Quando ele aperta minha palma, eu me sinto minúscula, como se fosse para sempre a menina e ele o gigante, que eu preciso encarar olhando para cima. Nick saca. Eu respiro fundo. Então você aceita? Pergunto. Cortez devolve o serviço. Mas corremos o risco de perder. E feio, continuo. Mostrar para todo mundo que a machadinha de guerra não corta mais nada. E eles adorariam isso. Eu mancharia não só minha reputação, mas meu legado também. Isso poderia estragar tudo. Nick manda um drive de direita. Meu pai balança a cabeça. Não existe risco de estragar tudo porque o tênis não é tudo, pichona. Não sei se concordo com isso. Cortez rebate o golpe. Mesmo assim, insisto. Nós teríamos que trabalhar mais do que nunca. Você está disposto a isso? Seria a maior honra da minha vida. Vejo os olhos deles começar a marejar, mas não desvio o olhar. Ele aperta minha mão com força. Se puder treinar você de novo, pichona. Eu morro feliz. Tento ignorar o aperto que sinto no peito. Então acho que está decidido, respondo. Um sorriso se abre no rosto do meu pai. Nick responde com um lob. Uma lenta trajetória em arco pelo ar. A Arena vê a bola subir lá no alto, e então começa a descer. Acho que vou sair da aposentadoria, afirmo. A bola parece que vai para fora. Nesse caso, Cortez adiaria a derrota por mais alguns momentos. Meu pai me envolve com o braço e me aperta forte. Mal consigo respirar. Ele cochicha no meu ouvido. Nunca estive mais orgulhoso, Cielo. E então me solta. A bola cai quase na linha de fundo. A plateia prende a respiração quando ela quica, bem alta e veloz. Cortez já recuou, pensando que a bola sairia, e agora é tarde demais. Não tem mais como voltar. Ela se projeta para frente, mas erra o golpe. Por uma fração de segundo, o silêncio é total, e então os gritos e os aplausos interrompem. Nick Chan acaba de vencer o Aberto dos Estados Unidos. Cortez vai ao chão, Nick levanta os punhos cerrados no ar. Meu pai e eu sorrimos. Estamos prontos. O primeiro ciclo. 1955 a 1965. Meu pai se mudou de Buenos Aires para os Estados Unidos aos 27 anos. Tinha sido um excelente tenista na Argentina, ganhando 13 títulos em 11 anos de carreira. Já era chamado de Javier El Jaguar. Era elegante, mas mortal. Ele sabia, contudo, que tinha abusado do joelho, saltava muito alto e nem sempre aterrissava direito. À medida que foi se aproximando dos 30, sabia que não aguentaria por muito mais tempo. Ele se aposentou em 1953, um assunto sobre o qual nunca falava comigo sem ficar estressado e acabar saindo do cômodo. Logo depois disso, começou a planejar a mudança para os Estados Unidos. Em Miami, arrumou um emprego em um clube de tênis para ricaços, onde passava o dia todo à disposição de qualquer um que quisesse adversário para jogar uma partida. Era um trabalho normalmente feito por universitários em férias de verão, mas a dedicação dele era a mesma da época que era profissional. Como ele dizia aos sócios de lá, eu não sei jogar tênis sem dar o meu melhor. Não demorou muito para que as pessoas começassem a lhe pedir aulas particulares.
Ele se tornou conhecido pelo comprometimento com a parte técnica, pelas altas expectativas e pelo fato de quem ouvisse os conselhos de El Jagar provavelmente começaria a ganhar os jogos. Em 1956, recebeu uma oferta para ser instrutor de tênis de diversos lugares do país. Acabou no Palm Tennis Club, em Los Angeles, onde conheceu a minha mãe. Ela era dançarina e professora de valsa, foxtrot, no clube. Minha mãe era uma mulher alta e com uma postura impecável, que usava salto de 10 centímetros, não importava onde fosse. Seu jeito de andar era bem lento e deliberado, e ela sempre olhava as pessoas nos olhos. Era difícil fazê-la rir, mas quando isso acontecia, suas gargalhadas eram tão escandalosas que reverberavam pelas paredes. Logo no primeiro encontro, disse para meu pai que ele só pensava em tênis. Você tem que superar isso logo, Javier. Caso contrário, como vai conseguir construir uma vida? Meu pai respondeu que aquilo era um absurdo. O tênis era a vida dele. Ela retrucou, dizendo: Ah, então você é teimoso também. Mesmo assim, ele apareceu no dia seguinte, no final de uma das aulas dela, com uma dúzia de rosas vermelhas. Ela aceitou e agradeceu, mas sem sequer cheirá-las antes de deixá-las de lado. Meu pai ficou com a impressão de que, apesar de ter dado flores para pouquíssimas mulheres na vida, minha mãe já tinha recebido flores de dezenas de pretendentes. Você me ensina a dançar tango? Ele pediu. Ela olhou com um olhar atravessado, sem acreditar nem por um instante que aquele argentino não tinha pelo menos uma noção básica de tango. Mas então pôs a mão nos ombros dele, deixou a outra no ar e disse: Está bem, vamos lá. Ele a pegou pela mão e ela o ensinou como conduzi-la pela pista de dança. Meu pai conta que não conseguia tirar os olhos dela. Diz que ficou maravilhado com a facilidade com que ela deslizava pelo salão. Quando chegavam ao fim da música, meu pai a deitou segurando-a no colo e ela sorriu e falou com um ar impaciente: Javier, essa é a parte em que você me beija. Em questão de meses, ele a convenceu a se casar praticamente em segredo. Disse que tinha grandes sonhos para os dois e minha mamãe respondeu que ele podia sonhar alto só para si mesmo. Falou que não precisava de muita coisa, além dele, ao seu lado. Na noite em que contou que estava grávida, ela sentou no colo dele no apartamento, onde morava em Santa Mônica, e perguntou se ele conseguia sentir que estava com o peso de 2 pessoas sobre si. Ele ficou com os olhos marejados e sorriu. Então respondeu que sua intuição lhe dizia que era um menino que seria um tenista muito melhor do que o pai. Quando eu era bebê, meu pai levava uma cadeirinha para as quadras para eu poder vê-lo jogando. Ele disse que eu ficava virando o pescoço de um lado para o outro, acompanhando a bola. Segundo suas histórias, minha mãe às vezes tentava me tirar da cadeirinha para ir sentar na sombra ou comer alguma coisa, mas eu ficava chorando até ela me levar de volta para a quadra. Meu pai adorava contar que pôs a raquete pela primeira vez na minha mão quando ainda mal sabia andar. Ele jogou a bola fraquinho para mim e jura que nesse fatídico dia acertei em cheio a raquetada. Ele foi correndo de volta para casa, me carregando nos ombros para contar para minha mãe. Ela simplesmente sorriu e continuou fazendo o jantar. Você não entende o que estou dizendo? Ele falou. Minha mãe deu risada. Que a nossa filha gosta de tênis? Claro que ela gosta de tênis. É a única coisa que você mostrou para a menina na vida. Isso é o mesmo que dizer que Aquiles foi um grande guerreiro porque viveu em uma época de guerra. Aquiles foi um grande guerreiro porque estava destinado a isso. Entendi. Então Carolina é Aquiles, minha mãe questionou, com um sorriso. E você é o que então? Deus? Meu pai ignorou o comentário. É o destino dela, ele disse. Está mais do que claro. Com a sua elegância e a minha força, ela pode ser a maior tenista que o mundo já viu. Ela ainda vai entrar para a história. Minha mãe revirou os olhos e passou a servir o jantar. Prefiro que ela seja uma pessoa gentil e feliz. Alicia, meu pai falou abraçando-a por trás. Ninguém vai entrar para a história só por isso. Eu não me lembro de quando me contaram que minha mãe tinha morrido, nem do funeral, apesar do meu pai garantir que eu estava lá. Segundo sua versão dos acontecimentos, ela estava fazendo sopa quando percebeu que não tinha extrato de tomate em casa. Então calçou os sapatos e me deixou com ele, que estava trocando o óleo do carro na garagem. Vendo que minha mãe não voltava, ele bateu na casa da vizinha e pediu para cuidar de mim.
enquanto saía para procurá-la. Ele a viu na ambulância e alguns quarteirões de casa e sentiu um frio na barriga. Minha mãe tinha sido atropelada por um carro enquanto atravessava a rua na volta para casa. Depois que minha mãe foi enterrada, meu pai se recusava a entrar no quarto dos dois. Começou a dormir na sala. Deixava as roupas em um cesto ao lado da TV. Isso durou meses. Sempre que tinha um pesadelo, saía da cama e ia para o sofá. E ele sempre estava lá, com a TV ligada, emitindo ruído de estática, embalando seu sono. Então, um dia, o corredor se encheu de luz. A porta do quarto deles estava aberta, a poeira acumulada na maçaneta não estava mais lá. E tudo que era da minha mãe tinha sido colocado em caixas de papelão. Os vestidos, os saltos, os colares, os anéis, até os bobs de cabelo. Depois tudo foi levado de lá e fim de papo. Não restou muita coisa dela. Quase não havia provas de que um dia minha mãe tivesse existido. Só algumas fotos que encontrei na gaveta do meu pai. Guardei a minha favorita embaixo do travesseiro. Tinha medo de que, se não escondesse, aquilo também sumisse. Durante um tempo depois disso, meu pai me contou histórias sobre minha mãe. Falava que ela queria que eu fosse feliz e que ela era uma pessoa boa e honesta, mas chorava todas as vezes, e logo deixou de tocar no assunto. Até hoje, a única lembrança significativa que eu tenho da minha mãe é um tanto enevoada. Não sei o que é real e o que foi preenchido pela minha imaginação ao longo dos anos. Na minha cabeça, eu consigo vê-la na cozinha, diante do fogão. Está usando vestido bordô, com uma estampa talvez de bolinhas ou florzinhas. Sei que o cabelo dela é encaracolado e bem cheio. Meu pai me chama do outro lado da casa pelo apelido que usa comigo na época. Guerreirita. Mas então a minha mãe balança a cabeça e diz: não aceite ser chamada de guerreira. Você é uma rainha. Na maior parte do tempo, tenho certeza absoluta de que isso nunca aconteceu. Mas às vezes parece mais óbvio que só pode ter sido um sonho. Minha maior lembrança mesmo do vazio que ela deixou para trás. Na minha casa havia sempre a sensação de que antes tinha mais alguém lá. Mas no fim ficamos só meu pai e eu mesmo. Em uma das primeiras memórias que eu tenho, eu sou bem novinha, mas já estou furiosa. Estou irritada com as perguntas das outras meninas. Cadê a sua mãe? Por que ninguém penteia o seu cabelo? Estou irritada com a insistência da professora para me fazer falar inglês sem nenhum resquício do sotaque do meu pai. Estou irritada por me disserem que preciso ser mais comportada durante o recreio, sendo que o que eu mais queria era apostar corrida com os outros alunos no campo de futebol ou ver quem chega mais alto nos balanços. Eu achava que o problema era que eu sempre ganhava. Só nunca entendi por que as pessoas queriam brincar menos comigo por causa disso, e não mais. Essas primeiras lembranças de tentar fazer amizade vêm sempre acompanhadas de uma certa confusão. Estou fazendo alguma coisa errada, mas não sei o que é. Na hora da saída, eu via os outros alunos se encontrando com as mães. As crianças contavam sobre o dia, reclamavam dos abraços que ganhavam delas ao lado do carro e limpavam os beijos da bochecha. Eu poderia passar horas vendo aquilo. O que mais faziam com as mães depois da escola? Saíam para tomar sorvete? Iam comprar aqueles estojos bacanas que usavam? Onde elas arrumavam todos aqueles laços para cabelo? Quando elas iam embora, eu começava a minha caminhada de 2 quarteirões para encontrar meu pai nas quadras públicas de tênis. Eu cresci dentro da quadra, nas públicas depois da escola, nas do clube de campo nas férias e nos fins de semana. Cresci usando saiote de jogadora e rabo de cavalo. Cresci sentado à sombra perto das linhas laterais, enquanto meu pai terminava suas aulas. Ele fechava todo o espaço da rede. Seus saques eram sempre fluidos. Seus drives saíam sem esforço. O adversário ou a pessoa que ele estivesse treinando parecia estar sempre envolvido pelo caos do outro lado da quadra. Com a raquete na mão, meu pai estava invariavelmente no controle. Olhando para trás, vejo que ele devia se sentir apreensivo e solitário na maior parte do tempo quando eu era pequena. Um pai viúvo em um país que não era o seu, sem ninguém com quem contar. Agora me parece óbvio que meu pai provavelmente estava tão estressado que podia explodir a qualquer momento. Mas se ele tinha
Dias difíceis e noites inquietas, aprendeu a esconder isso muito bem. Para mim, o tempo que passava com ele era como um presente que nenhuma outra criança poderia ter. Ao contrário delas, eu tinha um objetivo. Meu pai e eu estávamos voltados para uma atividade significativa. Eu ia ser a melhor. Todos os dias, depois da escola, quando meu pai finalmente terminava de atender aos alunos, ele se virava para mim. Vamos, ele dizia, los fundamentos. Então eu pegava minha raquete e ia ficar ao lado dele na linha de fundo. Game, set, partida. O que isso quer dizer? Meu pai me perguntava. O jogo é dividido em games. Você precisa ganhar mais games que o adversário para vencer o set. Mais sets para vencer o jogo. Eu recitava de cor. E no game, a primeira pontuação é 15, depois 30, depois 40. Então você leva o game. Mas precisa estar 2 pontuações à frente. E quando fica 40-40, o que o juiz fala? Deu-se. E se você ganhar um ponto, fica com a vantagem para ganhar o game? E como você ganha? Se estiver com a vantagem, é só marcar a próxima pontuação, que o game é seu. Você precisa ganhar 6 games para vencer o set, mas também precisa estar 2 pontuações à frente. Não dá para ganhar um set por 6-5. E a partida? Do feminino, a partida é a melhor de 3 sets. No masculino, pode ser a melhor de 5. E quando o juiz fala love, o que isso quer dizer? Nada. Bom, na verdade quer dizer 0. Isso mesmo, quer dizer que você não tem ponto nenhum. Love é o mesmo que nada. Depois de acertar todas as respostas, eu ganhava um tapinha no ombro, então começávamos a treinar. Existem muitos treinadores que são inovadores, mas esse nunca foi o estilo do meu pai. Ele era adepto da beleza e da simplicidade de fazer as coisas da maneira como sempre foram feitas. Só que melhor do que qualquer outra pessoa. Se eu tivesse o mesmo comprometimento em aperfeiçoar meus fundamentos que você, Gita, ele me dizia, ainda seria um jogador profissional. Essa era uma das poucas coisas que ele me falava e eu não acreditava de verdade. Eu sabia que pouquíssimas pessoas jogavam tênis profissionalmente, depois dos 30 anos. Bueno, papá, eu respondia, e o treino começava. Minha infância inteira foi ocupada por treinos. Treinos e mais treinos. E mais treinos. Saques, drives, trabalhos de pé, voleios. Saques, drives, trabalho de pés, voleios. Várias e várias vezes. Nas férias, depois da escola, nos fins de semana, meu pai e eu. Sempre juntos. Nossa pequena equipe. O treinador orgulhoso e a aluna prodígio. Eu adorava saber que cada movimento do esporte tinha o jeito certo e o errado de ser executado. Sempre havia um objetivo concreto a alcançar. De novo, meu pai dizia, enquanto eu tentava pela 50ª vez no dia aperfeiçoar o meu saque chapado. Quero os 2 braços levantando na mesma velocidade e ao mesmo tempo. De novo, ele falava. Um homem de 40 anos de cócoras para fazer contato visual com alguém que batia em sua cintura. Quando você saca com os pés juntos, você precisa trazer a perna de trás para a frente antes de bater na bola. De novo, ele dizia com um sorriso. Deixa o spin para o segundo saque, digita, entendido? E todas as vezes, aos meus 5, 6, 7 ou 8 anos, ele recebia sempre a mesma resposta. Sim, papá. Sim, papá. Sim, papá. Sim, papá. Com o tempo, além de novo, meu pai começou a dizer também excelente. Todos os dias eu almejava aqueles excelentes. Até sonhava com isso. Deitava na minha cama com desenhos do Linus e da Lucy no lençol, olhando para a foto emoldurada do Rod Laver que tinha implorado para meu pai comprar, e repassava os fundamentos na minha cabeça. Em pouco tempo, meus drives eram potentes, meus voleios afiados e meus saques fatais. Aos 8 anos, conseguia sacar da linha de fundo e acertar o alvo, uma caixa de leite do outro lado da quadra, 100 vezes seguidas. As pessoas que passavam pela quadra se achavam muito espertas quando me chamavam de Mini Billie Jean King, como se eu não ouvisse aquilo umas 10 vezes por dia. Logo depois, meu pai começou a me ensinar sobre as estratégias de jogo.
Na maioria das vezes, os jogadores vencem os games que têm o saque. Meu pai dizia: Decime por quê. Porque quando tem o saque, esse é o único momento que o jogador pode ditar o ritmo do jogo. E que mais? Se você sacar bem, pode controlar o serviço e a devolução, e até os rallies. Exacto. Vencer os games de saque é a base de qualquer estratégia. Bueno, entendido. Mas a maioria concentra todas as energias no saque. Aperfeiçoa tanto que o saque que se acaba se esquecendo da parte mais importante, a devolução. Exacto. O saque é sua garantia, mas uma boa devolução vence games. Se você não mantiver seu saque em todos os games, e o adversário também, quem leva o saque? Quem leva o set? O primeiro a quebrar o saque do outro. Exacto. Se você quebrar o saque do adversário em um game, somente um único game, e mantiver o seu saque, o set é seu. Então é preciso ser uma boa sacadora e uma boa devolvedora. Você precisa ser uma jogadora completa, ele falou. Ótima no saque, no voleio, nos drives, na devolução. Vem, vamos jogar. Ele sempre ganhava, todos os dias, mas eu nunca deixava de tentar. Partida após partida, todas as tardes depois da escola, às vezes 2 vezes no fim de semana. Até certa tarde, nublada de janeiro. Com o tempo, um pouco mais frio do que de costume, durante todo o dia, o céu estava ameaçando cumprir o que sempre prometia no sul da Califórnia, mas quase nunca acontecia. Estávamos empatados no primeiro set, enquanto devolvi 2 saques seguintes com bolas cruzadas de forehand, que foram tão velozes que meu pai não conseguiu alcançar. E pela primeira vez, na minha curta vida, eu quebrei o saque dele. Excelente, ele falou e jogou os braços para cima e correu até meu lado da quadra, me abraçando e me girando no ar. Eu consegui! Exclamei. Quebrei o seu saque. Conseguiu mesmo, ele falou. Sim, consegui mesmo. 2 minutos depois que eu venci aquele set, o céu desabou e a chuva começou a cair. Meu pai cobriu minha cabeça com a jaqueta dele e nós corremos para o carro. Depois que entramos e fechamos as portas, olhei para ele. Seu rosto estava radiante, apesar de seu corpo tremer de frio. Excelente, Pichonjita, ele falou apertando a minha mão. Muito bem. Ele estava sorrindo quando ligou o motor e saiu de ré do estacionamento. Desse momento em diante, apesar de não conseguir vencer as partidas, eu me determinei a quebrar o saque dele pelo menos uma vez todos os dias. E conseguia. No fim de cada sessão, voltávamos para o carro com 2 marmitas do restaurante do clube, ainda quentes no meu colo. Eu via casas enormes pela janela durante todo o trajeto até nossa garagem. Meu pai estacionava e antes mesmo de descermos dizia: Hoje nós fomos bem. Mas será que vamos fazer ainda melhor amanhã? Eu passava para ele a lista de coisas em que vinha pensando durante o caminho. Melhorar o trabalho de pés, eu dizia, e não levantar o pulso. Ou então, não recuar antes de fazer um voleio curto. Toda noite, ele acrescentava mais uma coisa em que eu não tinha pensado, e manter os olhos na bola, não na raquete. Fazer um movimento até o final no drive de direita, e toda noite eu concordava com a balança, com a cabeça. Claro, como fui me esquecer disso? Só então entrávamos e jantávamos juntos na frente da TV. Na maioria das vezes víamos só o noticiário noturno, mas eu adorava as raras noites em que ele me deixava assistir a sitcom de Lucille Bell. Ele na poltrona e eu no sofá, as bandejas na nossa frente. Ele ria muito, e por isso eu ria também. Mais tarde, depois que eu escovava os dentes e vestia o pijama, meu pai me dava um beijo na testa e dizia: Boa noite, minha Aquiles, a maior guerreira que o mundo do tênis já viu. Depois de apagar a luz, eu enfiava a mão debaixo do travesseiro à procura da foto da minha mãe que tinha pegado na cômoda do meu pai. Na imagem, ela está deitada em uma rede no quintal, sorrindo para a câmera, comigo no colo. Tem uma laranjeira atrás de nós. Estou dormindo nos braços dela, seu queixo apoiado na minha cabeça, sua mão apoiando minhas costas. O cabelo dela é comprido e levemente cacheado. Eu costumava passar o dedo naquela fotografia, por sobre o vestido dela, dos ombros até os pés. Ficava segurando a foto junto do peito por um tempo,
Então enfiava de volta debaixo do travesseiro e dormia. Uma noite, quando eu tinha uns 8 anos, fui procurar a foto e vi que não estava mais lá. Joguei o travesseiro no chão, levantei da cama num pulo, levantei o colchão. Como eu poderia ter perdido uma coisa tão importante? Comecei a gritar, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai apareceu e me viu lá com o rosto todo vermelho, os olhos cheios de lágrimas e o quarto todo revirado. Sem perder a calma, pôs o colchão de volta na cama e me abraçou. Pichoncita, ele falou, não te preocupes. Não, aconteceu nada com a foto. Eu guardei de volta na gaveta. Está na hora de parar de ficar olhando para ela toda noite. Pero, eu quero ficar olhando para ela toda noite. Ele negou com a cabeça e me abraçou com mais força. Carino, tiro isso da cabeça. É um fardo pesado demais para você carregar.